Do livro Palavra de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 107, de 180. Compaixão em família. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Paulo, 1 Timóteo 5:8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de súbito valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a provação expõe à caducidade. Não seremos nós que lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Mas vale fazer bem aos que vivem longe, que não fazer bem algum. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora com esta lição, Compaixão em Família. Eis um tema que ainda continua atual e parece que por um bom tempo continuará. Então, nesse capítulo 107, Emmanuel utilizou o título Compaixão em Família e a passagem que Paulo de Tarso escreveu a Timóteo, quando ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Como sempre, Paulo de Tarso, muito direto, muito simples nas suas palavras, mas com grande teor, naturalmente. E Emmanuel começa a dizer, são muitos assim. Isto é, são muitos aqueles
que está negando a sua própria família. E ele começa a dizer: descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico são carrascos de sorriso na boca. Emmanuel nos lembra que muitos de nós ainda temos discursos maravilhosos sobre a família, sobre o amor, sobre a brandura, mas em casa ainda somos carrascos daqueles que nos partilham o pão. Continua dizendo: traçam páginas de subido valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que o cercam entre as paredes familiares. Então, é possível, não é, essas pessoas escreverem páginas de grande valor, convidando a honra, a virtude, comovendo multidões, mas quanto aos seus parentes, é uma pessoa completamente diferente. Continua dizendo: promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares de grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. É uma colocação muito interessante, porque a pessoa tem essa ideia de ajudar as calamidades públicas, as pessoas que estão passando por dificuldades de toda ordem e que naquele momento está em comoção nacional ou internacional. Mas quando ele vai almoçar, aquela pessoa que está lhe colocando à mesa a comida, está lhe servindo, seja na sua casa, seja no restaurante, ele não tem um carinho, um olhar para ele. Simplesmente não olha para a pessoa que está servindo como se ela não existisse. Continua Emmanuel: incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam em exportar no rumo do asilo o avô menos feliz, que a provação expõe à caducidade. É um retrato da nossa sociedade, não é? Pessoas que são altamente conhecidas no meio público, que são tidos como grandes heróis, beneméritos, mas, no entanto, procede com o avô, levando-o para uma casa de asilo. E Emmanuel faz uma afirmação: não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Então, a censura, Emmanuel diz que ele não está fazendo censura, ele está mostrando o que se acontece, porque a censura seria exatamente um julgamento. E Emmanuel diz, na continuação, que toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Então, por isso que ele não censura também, porque, embora ele não esteja fazendo bem para aqueles os quais convive, mas ele está fazendo um bem para outrem. Então, de qualquer forma, está registrado na lei. E na conclusão ele diz: ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível.
Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. O que ele coloca é que dentro desses recintos, o doméstico, o do trabalho, do ideal, que seria nossa religiosidade, nós temos as principais testemunhas de quitação. Isto é, mesmo que elas não sejam nossos inimigos, podemos assim dizer, do passado, mas mesmo assim, elas estão sendo instrumentos para que nós possamos nos melhorar. Por quê? Porque é dentro de casa que nós tiramos as máscaras. Nós somos nós mesmos, não é assim? É dentro do nosso trabalho, na convivência diária, que as pessoas nos conhecem. É dentro do ideal que também nós somos conhecidos. Ou seja, somente através de uma convivência diária com a pessoa é que você passa a conhecê-la. Por isto que Emmanuel se reporta muito aqui a esses lugares. E não somente a um local que você vai, que uma vez ou outra você está indo, que a pessoa não te conhece. Então, esse testemunho da quitação é um testemunho que nós temos que melhorar. Essas pessoas, então, sejam inimigos ou desafetos, podemos assim dizer, do passado, mas mesmo que elas não sejam, elas são instrumentos para que nós possamos melhorar. Por quê? Porque elas nos vê sem nenhuma máscara. E aí, elas podem muito bem dizer o que somos, nos fazer, nos colocarmos nos nossos devidos lugares, sem mentira, porque para ela não há mentira em relação a nós, porque elas nos conhecem, não é assim? Então, não há como ludibriar essas pessoas, não há como. É uma lição interessante do nosso dia a dia, mas que eu convido a você a refletir sobre ela, porque muito ainda temos que aprender a convivência na família, no nosso trabalho, no nosso ideal, e estamos sempre sendo intimados para que possamos melhorar cada dia. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.